Esse texto, eu acho que ele já é do conhecimento de muita gente. A gente já ouviu muitas pregações, muitas pequenas meditações acerca dele. E a gente abate o olho no texto dizendo assim, está falando de Jesus. E nós já aprendemos que um texto se refere a Jesus. Mas ele faz parte de um conjunto de profecias, que é chamado livro de Isaías, que, não sei se todos sabem, mas Isaías ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, ali entre o ano 700 e pouco e 600 e pouco antes de Cristo. Né? Naquele momento, nós tínhamos lá na Grécia, por exemplo, os chamados filósofos sofistas, que eles eram, digamos assim, eles eram pré-socráticos, né, porque Sócrates vem aí no ano 400 a.C., mas eles faziam parte do pior sentido do que seria professor. O que é professor? É aquele que professa uma coisa e sai por aí evangelizando, né, dando a boa nova de um conhecimento que ele tem. Então os sofistas eram aquele grupo de filósofos que diziam assim, os sofistas eles eram um grupo de filósofos que eles diziam assim, esse negócio do pensamento, isso não vale a pena não, a gente tem que ganhar dinheiro com o que a gente pensa. É parecido com cursinhos, com alguma coisa assim que ganha dinheiro com a educação, né? Porque a educação não deveria ter fins lucrativos, mas as pessoas elas montam toda uma grade. Por exemplo, conheço pessoas que detestam o ensino, mas elas pegam meia dúzia lá de conteúdo bíblico e criam uma escola bíblica e amam ensinar. Amam ensinar porque, como é que é o ensino? Eu cobro de cada um aqui R$20, aqui eu já teria aqui eu já teria uns R$220 nesse pequeno grande público. Então, e aí você faz isso assim todo mês em cidades diferentes, e aí isso te dá uma renda e você ama ensinar. Era mais ou menos essa linha de raciocínio dos sofistas. Eu não quero pensar, não, daqui a pouco eu estou morto, quero saber se existe fidelidade ou não existe fidelidade, o importante é ganhar dinheiro com o que eu estou falando. E isso acontecia na Grécia nos dias do profeta Isaías. Se na Grécia nós tínhamos os professores, que eram mais sofistas, ou seja, eles jogavam ideias aparentemente interessantes, como essas frases que a gente conhece, que são aparentemente lógicas. É lógico. Olha, Deus fez homem e mulher, não aceito nada do que for diferente disso. É uma frase lógica. E aí os sofistas pegavam isso. Então, se na Grécia Antiga a gente tinha essas frases prontas que davam ibope para quem falava, e hoje também nós temos os pregadores que conseguem pegar palavras que dão ibope quando ele fala, frases simplórias, frases que não são fruto do entendimento humano, que não são fruto deste, acerca do qual o versículo diz que era experimentado em dores, por isso que ele nunca julgou nenhuma causa de maneira descarada em público. Né? Em Israel já existiam os sofistas. Se você for abrir o livro de Jeremias, você vai ver que tinha um monte de profeta lá. E aí você fica assim, meu Deus, como é que eu consigo discernir o que é de Deus e o que não é nessa panaceia toda, nesse tanto de gente falando e dizendo que é Deus que está falando? Porque a gente vê, por exemplo, no livro de Jeremias que tinha muitos profetas. E eles profetizavam o dia inteiro, e eles pareciam demais com o que acontece hoje no meio cristão ou cristão político. Gente falando em nome do Senhor, gente profetizando, gente falando um monte de coisa, e na verdade as coisas continuam uma maldição só, e quem tem ética e quem serve a Jesus parece que nunca tem prosperidade nenhuma, e você fica muito tentado a ir para o lado de lá, porque o lado de lá tem resultados para te apresentar. Aí no meio dessa confusão toda de sofistas e profetas, né, já disse aqui num outro momento que uma coisa é a profecia e outra coisa é a palavra profética, e a palavra profética é aquilo que eu invento aqui na hora. E fala, vou soltar uma profecia aqui para você agora. Teu emprego vai aparecer essa semana. Eu posso falar isso e ainda mandar conta para Deus. Eu já vi pastores orando assim, Senhor, eu emiti a palavra profética, o Senhor que se vire para cumprir isso agora. Já vi gente em reuniões dizendo, nós vamos pedir oferta, vamos falar que já compramos o terreno, e aí o povo dá com fé, e aí Deus vai ter que cumprir, porque o povo deu com fé. Já ouvi isso, não estou acreditando que eu estou ouvindo essa instrução que de Deus não é. Né? E Isaías aparece em Israel num contexto que era assim.
Tinha a escola de profetas que veio em nome do profeta Elias. Elias orava assim: eu não acredito que eu criei a escola de profetas para os profetas serem éticos, e agora isso aí virou congresso de louvor. Aí tinha escola de profetas, tinha um tanto de correntes teológicas, tinha muita prosperidade, né? Somente no reinado do rei Jotão, do rei Uzias, por isso que o Isaías era fã dele, né? Ele inclusive teve uma revelação de Deus no ano em que o rei Uzias morreu. Ele deixa isso bem claro porque ele era ali da corte. Isaías era um cara inteligente. Ele não era um profeta só de monte, de receber oração e de entregar oração, e nem era sofista, de eu vou pegar porque eu preciso conseguir uma oferta, agendas abertas. Ele não era assim. Ele era um homem que levava Deus a sério e tinha uma profunda inteligência e tinha uma profunda poesia no jeito dele escrever, né? E, de acordo com os estudos, ele profetizou por pelo menos 50 anos com o ministério dele público em Israel. Diz a tradição que ele morreu cerrado pelo meio, mas isso é apenas uma tradição. O que a gente sabe é que quando o texto diz que ele profetizou nos tempos de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, está dizendo que ele pegou aí 4 reinados, né? Então ele tinha uma inteligência, ele tinha uma cultura, ele era da família sacerdotal, existem fortes suspeitas disso, mas ele estava ali sempre no meio da elite. É como se ele fosse um profeta que morasse em Brasília. Estava ali conversando com os figurões, contestando figurões, etc., mas sempre falando do reino de Deus. Quando ele confrontava reis, eu não posso comparar isso com o Brasil, é porque o rei era uma dinastia colocada lá numa teocracia, eram homens que eram vistos como homens que Deus colocou. Não era o Brasil que o cara foi colocado lá por meio do voto, que aí já não tem nada a ver com teocracia, tem a ver com Estado laico. Então, um profeta hoje que quer fazer sua fama confrontando presidentes, só se for para fazer igual o Daniel ou a rainha Esther fizeram nos dias deles. Confrontavam os reis na cabeceira da cama deles. Não era uma coisa pública, né? E a gente tem um deputado aí, tadinho, acho que é Cabo da Ciolo, o nome dele. Ele é bem visualizado na internet. Ele vai lá na Câmara e aí transforma o discurso político dele em pregação. Aí outro dia estava anunciando que Jean Filhos vai casar, vai ter um filho, não sei o quê. Aí ele falou assim: eu vou fazer uma profecia aqui agora. Ele vai falando assim na cabeça dele, né? Porque são pessoas que estão num estado que é laico, pensando que estão nos dias de Isaías, profetizando para reis crentes. Se o rei fosse crente e o Estado fosse religioso, essas coisas caberiam. Mas por enquanto, não vou dizer que ele é um mau caráter, ele é bem intencionado, mas não tem o efeito que precisa ter, né? Você fabricar profecias. Isso que eu estou falando, você tem que ficar o tempo inteiro detectando, né? O Cabo do Senhor me parece um homem bom, uma pessoa boa, bem intencionada. Ele chama o deputado, fica ali rodando, orando ao redor do palácio, um monte de coisa. Faz isso o dia inteiro, tem vários vídeos dele ali. Vários vídeos dele ali. Aí ele transformou a rampa num monte. Então ele dá voltas na rampa e fica orando e profetizando, etc. E aí a pessoa dele é uma pessoa correta. Mas talvez a prática dele é uma prática ingênua. Ele não teve uma vocação de Isaías para fazer aquilo, até porque se ele tivesse uma vocação de Isaías para fazer aquilo, ele não ia fazer isso ao redor do Congresso, ele ia fazer isso ao redor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ia fazer isso ao redor dos nichos que estão ganhando dinheiro nesta noite em nome de Deus. Esses lugares é que precisaria de um profeta do naipe de Isaías, que ele ia apanhar em todos os lugares, ia ser morto por essas pessoas. Não, ele está descumprindo a lei. E o Isaías, que sofreu todas essas coisas nas vísceras, foi um homem que, porque ele tinha uma cultura e ele conhecia a corte e ele tinha poesia na profecia dele, foi um homem que ficou, digamos assim, qualificado para escrever essas palavras que a gente leu aqui nessa noite. Palavras que se tornaram palavras eternas, né? Não vou nem falar que são palavras universais, internacionais, são palavras eternas, porque de qualquer geração, desde que ele escreveu essas palavras, as pessoas vão olhar para aquilo e falar: olha, tem uma palavra de Deus aí. Mas é interessante que, como a Bíblia acaba passando pelas nossas lógicas, as pessoas pegam o livro de Isaías, e é interessante que talvez um dos poucos livros da Bíblia que você vai ver dos profetas, que tem uma linguagem todinha no hebraico.
Não tem nenhum sinal de adulteração no livro. Mas o que você tem em Isaías? Você tem pelo menos 3 grandes divisões. Do capítulo 1 ao capítulo 40, mais ou menos, ou 38, você vai ter as profecias gerais dele falando em relação ao povo de Israel ali. Qual o povo de Israel? Você tinha, nos dias de Isaías, as 10 tribos do norte estavam indo embora para o cativeiro assírio. Ele profetiza nesse meio. Ele foi chamado por Deus para profetizar as 2 tribos do sul, que na verdade eram Judá. Era Judá, né? Então ele fala, olha, vocês são o povo mais crente do que os do norte. O que aconteceu com eles vai acontecer com vocês. Vocês vão ser levados para o cativeiro da Babilônia. Aí 100 anos depois que o norte tinha acabado, lá no Império Assírio, Judá foi levado ao cativeiro babilônico, que Isaías foi o primeiro profeta mais famoso a falar sobre isso. Então essas profecias estão do capítulo 1 até mais ou menos ali o capítulo 38. Do capítulo 39 ao 48, você vai ter um outro grupo de profecias, que é o Isaías falando de coisas que iam acontecer pelo menos 200 anos depois. Ele vai começar a falar de Ciro, que a nação ia estar toda espalhada pelo mundo, principalmente no Império Babilônico, mas que ia nascer um homem chamado Ciro, que Deus ia fazer o rei Ciro trazer a nação de volta para aquele lugar. Só que ele fala isso como se já tivesse acontecido. Aí, a partir do capítulo 49, entra um outro grupo de profecia. Então, até o 48 são essas profecias do povo que vai ser restaurado. Aí, a partir do capítulo 49, começam a ser profecias de caráter mais eterno, mais futuro. Onde ele tem pelo menos 2 palavras ali que você vai ter que ficar lendo o texto várias vezes para você discernir o que ele está falando. Que são as expressões meu servo, meu ungido. Porque até o capítulo 48, a expressão meu servo significa pelo menos 3 coisas. É o povo de Israel, Ciro, que ainda ia nascer, meu servo vai trazer o povo de volta, e o servo que a gente adora hoje, que é Jesus de Nazaré. Do capítulo 49 em diante, você vai ver que esse servo é misturado. Tem hora que ele está falando de Israel sofrendo, sendo castigado pelas nações, e tem hora que ele está falando do filho de Israel que ia vir por excelência, que é Jesus, ao qual todos nós iríamos adorar. Aí você diz, meu Deus, o que é servo aí? O que é Israel, o que não é? E ele não te dá nenhum aviso, está tudo misturado ali na profecia. Aí os estudiosos olhando isso, estudiosos têm essas manias, né? De fazer anatomia, de fazer corte, deixa eu ver o que é isso aqui. Olha, se eu partir meu braço para estudar como ele é, eu não vou saber como ele é, por simples fator. Já parti meu braço, eu já não sei como é que funciona. É daí que os filósofos tiraram de que é impossível você ter um conhecimento pleno. Você nunca vai saber a coisa como ela é, porque cortou aqui já está cortado. Você vai descobrir no máximo que passa sangue aqui. Agora, como ele passa, você nunca vai saber disso. Ou seja, a ciência mais depurada que existe ainda não chegou na coisa como ela é. E aí, mesmo sabendo disso, o pessoal pega o livro de Isaías e fala assim, olha, se teve um Isaías aqui que falou para as tribos do sul, um outro Isaías que fala de Ciro, e um outro Isaías que fala de um servo que uma hora é Israel, outra hora é Jesus, então, na verdade, vamos dizer o seguinte, Isaías foi um livro escrito por pessoas em tempos diferentes. Aí eles falam que existem 3 Isaías, que não é um só, que existe um deutero Isaías, ou seja, o Isaías que apareceu depois que Israel voltou para a nação, né? E existe um trito Isaías, que é esse, que é um grupo de profetas que reuniram um monte de profecias, mas que virou isso aqui, livro de Isaías. Tudo muito bonito intelectualmente, mas foi por isso que de propósito eu li esse finalzinho do capítulo 52 e o capítulo 53, porque o Isaías ele foi um livro encontrado intacto, e ele foi encontrado antes de Jesus nascer. E Jesus leu trechos de Isaías. Quando ele fala, por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos gentios. Ele está lendo o livro de Isaías, esse que está na nossa Bíblia, intacto. Aí alguém vai dizer então que, na verdade, o Isaías viveu nos dias de Jesus e acrescentou esse livro lá. Então, se nós hoje conseguimos entender que o Isaías estava falando de Jesus, olha só, falamos de pelo menos 800 anos antes da coisa que ia acontecer. Se ele falou 200 anos antes de Ciro, ele falou 800 anos antes dessa palavra aqui. Por que eu tenho que achar que o resto é invenção? Né? Então já começa aí. Do mesmo jeito que duvidaram do servo
quando ele veio aqui, já duvidavam das profecias acerca desse servo. E por que eu estou querendo meditar com vocês um pouquinho aqui sobre essa questão de Isaías capítulo 53? Né? E ninguém vai dizer que Isaías veio depois de Jesus escreveu isso. Mas é porque o Isaías chega e fala assim, no meio desse textão imenso que a gente lê, ele fala assim, olha, quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Ou seja, quem acredita nisso que a gente está falando? E os estudiosos mostraram que estudioso não acredita, leigo não acredita, crente não acredita, ateu não acredita, ninguém acredita. E aí, no meio dessa pergunta retórica, ele chama a gente a refletir isso. Olha o grande problema humano. Lá no capítulo 1, versículo 18, se não me engano, ele chega dizendo, fazendo esse desabafo de Deus com o povo. Olha, gente, criei filhos e os engrandeci, agora eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e a jumenta sabe quem é que está cuidando do filhote dela, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não entende. E ele está dizendo isso ironicamente, dizendo assim, vocês precisam se enxergar, vocês não conhecem no final das contas, porque vocês não querem. Porque do mesmo jeito que os estudiosos preferem olhar para o livro de Isaías como um livro dúbio, nós também precisamos fazer uma leitura honesta, nesse caso mais honesta do que a dos críticos, de olhar para o nosso coração como algo profundamente dúbio, porque o nosso coração é isso. No fundo, a gente não acredita no amor do Senhor. No fundo, a gente não acredita na palavra do Senhor. No fundo, a gente não acredita nas coisas que o Senhor deixou para nós. Só que a gente tem maneiras elegantes de não acreditar. A gente tem maneiras elaboradas de não acreditar. A gente transforma isso tudo em estudo bíblico para não acreditar. Ou a gente transforma isso tudo em uma busca pessoal para não acreditar. Bem trabalhadas, bem intelectualizadas. O Isaías, que falou essas coisas, também era doidão. Para ele encarnar certas palavras dele, diz lá no capítulo 23 mais ou menos, ou no capítulo 20, para ser mais preciso, que para ele tentar mostrar para Israel o que ia acontecer com eles em alguns anos ou meses, o Israel do norte, ele andou 3 anos e meio descalço e desnudo. A tradição ou a tradução foi gentil. Mas aqui está dizendo que o que ele fez foi o seguinte, Deus falou para ele assim, tira a capa de profeta e ande 3 anos e meio descalço e desnudo. Como ele tinha uma palavra de Deus, o que ele fez? Ele andou 3 anos descalço e com a roupa de profeta vestida ao contrário, a bunda ficava de fora. Ele andou 3 anos de bunda de fora. Você acha que algum crente que você conhece ia dar alguma credibilidade a um profeta pervertido desse? Ninguém ouvia mais nada do que Isaías falava, andando com a bunda de fora. Por que ele está fazendo isso? Para figurar o seguinte, olha a condição de vocês, os mendigos em Israel, isso aconteceu, está nos autos da história, eles andavam naquelas filas e só se repetiu no nazismo, mas antes disso sempre repetido no Império Assírio, no Império Babilônico, eles iam em fileiras, com fome, e um olhando a nádega do outro. Isaías dizia, ó, é isso que vai acontecer com vocês, vocês estão com vergonha do que eu estou fazendo aqui? Todos vocês vão passar por isso. Mas você, judeu próspero, dos dias de Jotão, Acás e Ezequias, ia acreditar num homem de Deus andando com a bunda feia de profeta de fora? Olha que homem doido, que homem escandaloso. Então, mas como a gente não acredita no que ele fez, não acredita no que ele faz, aí a gente fica se escondendo nessas coisas. Uma hora você diz que Deus não fala, e outra hora você só acredita que Deus fala, porque não, o bebê falou, foi Deus. Olha, eu vejo bebês falando em religiões espiritualistas. Porque Satanás que gosta de violentar a cabeça das pessoas. Satanás gosta de entrar na mente das pessoas. Né? O que eu acho legal, por exemplo, quando nós temos vários livros proféticos na Bíblia. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tudo nome profeta. Olha que negócio, você vai ler nesses livros e é o Espírito Santo falando neles, mas cada um ao seu modo. Porque o Espírito Santo, quando ele me usar aqui, falar, tomar a minha consciência, ele vai usar o arcabouço do vocabulário que eu tenho. Eu lembro quando eu era uma criança, estava ouvindo alguém assustado. Isso não foi Deus não, porque Deus pegou uma velhinha no meio da oração e foi falar com a outra assim, minha selva!
Minha selva! Olha pra sua vida! Tem que ser um monstra! Homem monstra! Homem monstra. Aí quando alguém foi descobrir, ele estava falando que tinha que ser um homem austero. Austero. Mas ela não conhecia a palavra austero. Então ela pegou uma palavra que ela achava difícil e estava falando ostra. Austero. Austero. É igual o mineiro, ele transforma A em O, né? Dia. Aí eu vou falar que não foi o Espírito Santo, mas como ele não violenta as faculdades mentais dela, ele falou selva. Alguém falou, mas Deus está falando de selva, macaca, não, minha serva. Eu não sabia falar minha selva. Porque Deus não violenta o seu acabou. Agora, quando é Satanás, meu filho Alexandre está aqui, mas Alexandre vira. Aí fica, nossa, foi Deus mesmo, hein? O bicho ficou transformado, ele não fumou 500 cigarros? É, foi Deus. O diabo sabe desse nosso desejo de espetáculo. E Deus não faz isso, por isso Deus não usa feto, Deus não usa neném, né? A velhinha quase morrendo, eu vejo Deus ressuscitando o velho. Agora, Deus usando o velho para falar, só para fazer show? Para encher culto? Pode ter certeza, gente. Sempre que o negócio vira espetáculo, não é de Deus. Mas Isaías vai perguntar, quem deu crédito à nossa pregação? Porque isso aqui não é acreditado, as pessoas não acreditam nisso que eu estou falando. Mas esse cara está duvidando do poder de Deus. Porque as pessoas não acreditam em Deus, elas acreditam no poder de Deus. E o poder de Deus tem que dar show. Quando a humanidade entender isso, tudo isso aí vai perder o sentido. E Deus vai passar a falar. Porque você tem Deus perdendo com o espetáculo ou Deus perdendo com essas coisas inventadas, né? Vou liberar uma palavra profética agora. Aí essa palavra de Isaías é para nos convidar a isso. Gente, vocês têm que pensar no que é que vocês estão acreditando. Porque até agora ninguém creu na nossa pregação, não. Quando a pregação esteve presente em carne, ela foi morta como assassino, como malfeitor, como amigo de prostituta, como beberrão. E quem fez isso com ele? A religião. E aqui eu chego no finalzinho da palavra.